Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos aí novamente. Mais uma ministração da nossa série aí, Acelerando o Sobrenatural. E eu tenho visto, assim, grandes coisas acontecendo, Deus se manifestando, né? Pessoas sendo salvas, e Deus vai fazendo aí. Nós vamos experimentar muita coisa também na nossa vida. Eu creio, querido, no antes e depois, né, desse nosso propósito aí. Grandes coisas estão por vir, podemos ter certeza, não é verdade? Mas vamos para a nossa ministração. Antes de começar aí, quero fazer uma oração, como sempre, né? Baixa a sua cabeça agora onde você está. Vamos consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, tua é a honra, teu é o louvor, teu é o poder, hoje e sempre. Pai, nós nos entregamos totalmente nas tuas mãos. Dizemos, querido Espírito Santo, nós precisamos de ti. Flui agora, Senhor. Visita essa casa onde está recebendo essa ministração, Senhor, né? E faça a diferença. É o Senhor vivendo através de nós, nos abençoe, nos guarde, nos encha com teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus. Conduza as nossas vidas conforme te apraz. Pai, eu quero repreender em nome de Jesus todo sono, todo imprevisto. Pai, nós queremos levar agora o nosso pensamento cativo à vontade de ti. Estamos abertos à ação do teu Espírito, Senhor. Fala conosco ao mais profundo do nosso coração. Produz vida hoje através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Então, hoje vamos falar sobre como orar no reino. Então, nós vamos ministrar hoje a palavra ali de Mateus 6, do 9 ao 15. Amém? Vamos ler ali? Quer abrir ali a sua Bíblia, o seu aplicativo, né? Mateus 6, do 9 ao 15. Olha só o que fala. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém, queridos? Mateus 6, do 9 ao 15. Diferentemente, querido, do que muitos religiosos imaginam, na oração do Pai Nosso, o Senhor não está nos ensinando uma reza para ser repetida. Na verdade, Ele está nos dando, né, um padrão, não simplesmente uma repetição mecânica, não é verdade? Que a gente vai lá rapidinho e... Não, não é isso que o Senhor está ensinando, mas sim um padrão de como orar, né? Antes, sua intenção é nos dar, querido, um modelo, né, um padrão a ser seguido em nossas orações. Precisamos entender, querido, a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem poder, amém. Ela é como uma espada de dois gumes, querido. Quando a liberamos em fé, através da oração, há poder, aleluias, poder para transformar circunstâncias, resistir ao diabo e liberar a vontade de Deus. É isso que acontece. Quando oramos, querido, quando declaramos a palavra de Deus, né, com fé, querido, ela é liberada com poder. Amém. A oração do Pai Nosso deve ser usada como um roteiro para as nossas orações diárias, querido. Olha só, no qual cada um dos pontos é tomado como uma frase mágica, mas não é isso, não é assim, não é verdade? Mas como um princípio, não é para ser tomado como uma frase mágica. Eu vou falar isso aqui porque não é assim, não é verdade? Mas é como um princípio espiritual a ser observado. Quando oramos, querido, devemos seguir os seguintes pontos. Olha só, primeira coisa, Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu. Um judeu, querido, ele não podia chamar a Deus de Pai. Mas nós, pela fé em Cristo, amém?
Somos feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Você é filho, querido. Nós precisamos ter atitudes de filhos, filhos do rei. Nosso pensamento precisa ser nobre, somos nobres, amém? Nossa atitude precisa exalar nobreza, né? E podemos entrar com ousadia na presença de Deus, chamando de Pai. Para o mundo ele pode ser o Senhor Deus, mas para nós, querido, ele é nosso paizinho, nosso pai. Precisamos aprender a ter comunhão diária com o Pai bondoso, amoroso e cheio de graça que temos. Ter intimidade com Deus, querido, significa ter intimidade com a sua graça, né? A graça dele para conosco, querido. Olha só que coisa tremenda, né? Fomos transformados em filhos e por isso podemos chamá-lo de pai. Que relacionamento, que tipo de relacionamento você tem com Deus? Com um pai, você se relaciona com ele como pai? Todos os dias estamos diante de Deus que está olhando para nós e sorrindo, assim como um pai querido que se alegra com sua criança. Ainda que outros não vejam nada de especial em nós, o Pai que está nos céus olha para nós e vê, querido, aleluias, né? Então, ele vê, olha para nós e tem se alegrado. Paulo diz que devemos chamá-lo até de paizinho ou papaizinho, queridos. Que coisa tremenda, numa intimidade profunda com Deus. Olha só o que fala Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Olha só que coisa tremenda, né? 2, santificado seja o teu nome, querido. Então, primeiro, né? Deus é nosso Pai, o nosso relacionamento tem que ser baseado nessa paternidade. Ele é Pai, amém? Significar, santificar, querido, olha só, é separar, significa separar, né? É colocar o nome de Deus acima de todo nome. Isso é santificar o nome de Deus. Mas qual é o nome de Deus? Olha só, preste atenção. No Velho Testamento, querido, ele se revelou a Moisés como eu sou. É como se ele dissesse assim: eu sou tudo aquilo que você necessita. Está entendendo? Essa expressão no hebraico é Jeová, né? E a pronúncia correta é desconhecida. Alguns dizem, né, Yahvé, outros dizem Ravé, né? Então não sabem qual é a pronúncia correta, tá entendendo? Mas nós chamamos Jeová, né? Existem 7 nomes redentivos de Deus no Velho Testamento. E ao orarmos, querido, devemos sempre estar santificando um deles, né? De acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, quer ver, ó? Se alguém está enfermo, devemos santificar o nome Jeová Rafá, que significa o Senhor é nossa cura. Amém? Então, santificar conforme a necessidade, aprendermos o nome de Deus e estarmos santificando o nome dele na nossa oração. Na Bíblia, o nome retrata a natureza da pessoa, né? Como Jacó. O que queria dizer Jacó? Usurpador, né? Ladrão, olha só. E, e Deus pegou e mudou o nome dele, né? Israel, olha só, vitorioso com Deus. Amém? Né? Seu nome. Por isso, querido, nossa fé é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quando santificamos, honrando, exaltando e confessando bem alto, né, o nome dele, somos abençoados. O que é esse confessar bem alto? É na frente de todos. Não estou dizendo que agora nós vamos sair berrando aí e tal. Não, querido. Mas nós não nos envergonhamos do nome do Senhor. Todos olham para nós e verem, não, esse realmente é um filho de Deus, glórias a Deus. Quando Deus se manifesta em favor do seu povo, seu nome é expresso. Os 7 nomes redentivos de Deus encontrados no Velho Testamento são, olha só, Jeová Rafá, como eu falei, né? Eu sou o Senhor que te sara, está lá em Êxodo 15:26, 1 Pedro 2:24, Isaías 53, 4 e 5. Nesses textos, o nome de Deus usado é Jeová Rafá. Jeová Nissi, né? O Senhor é nossa bandeira, está lá em Êxodo 17, do 8 ao 15. Jeová Shalom,
o Senhor é nossa paz, né? Está lá em Juízes 6:24 e João 14:27. Jeová Raá, o Senhor meu pastor, está lá no Salmos 23:1. Jeová Tzedeknu, o Senhor nossa justiça, está lá em Jeremias 23:6 e 2 Coríntios 5:21. Jeová Chamar, o Senhor está ali, está lá em Ezequiel 48:35 e Hebreus 13:5 e no Salmo 23. Jeová Jirê, o Senhor provê, está lá em Gênesis 22:14, Filipenses 4:19. Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica, está lá em Levíticos 28, Hebreus 13:12, 1 Coríntios 6:9-11. Olha só, quando o Senhor diz, querido, eu sou, está abrangendo todos os significados e muito mais. Santificamos o nome do Senhor quando o invocamos, segundo a nossa necessidade, querido. Olha só, e confiamos que temos nele a sua provisão. Por isso que eu digo sempre, querido, a nossa confiança não está nas nossas coisas, não está na força do nosso braço. A nossa confiança precisa estar no Senhor, no grande eu sou, naquele que pode todas as coisas, querido. É nele que nós confiamos que temos a nossa provisão, reconhecendo que todas as fontes estão no Senhor Jeová. Glórias a Deus. Terceiro, querido, venha o teu reino. Olha só, precisamos pedir para que venha o reino de Deus. Amém? O reino ou o governo de Deus precisa se manifestar em nossa vida pessoal, em nossa família, em nossa igreja e em nossa nação. Precisamos pedir, Senhor, venha o teu reino. Temos esse poder de atrair o reino de Deus sobre a nossa vida, sobre a família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Pedir o reino de Deus, o governo do Senhor, né? Sabemos que depois da queda do diabo, querido, a terra caiu debaixo de sua mão usurpadora. O homem foi criado para tomar de volta a terra, mas o que aconteceu? Ele também caiu, né? E a terra foi legalmente colocada debaixo do domínio maligno. Então Jesus veio para estabelecer seu reino na terra, querido. O reino de Deus hoje está restrito ao nosso interior, mas vem a hora em que Cristo reinará sobre toda a terra, e nesse dia a vontade de Deus será feita na terra como é feita nos céus. Glórias a Deus por isso, querido. Glórias a Deus. Temos que esperar com expectativa por esse dia. Haverá um tempo em que Cristo voltará, distribuirá o galardão aos crentes vencedores, aplicará a disciplina aos derrotados e juízos ao ímpio, querido. Nesse tempo, ele estabelecerá seu reino por 1000 anos a partir de Jerusalém. Assim, todos quantos desejam esse reino e oram, venha o teu reino, estarão prontos para aqueles dias, querido. Olha só, precisamos estar prontos, que o Senhor nos encontre fiel, querido, fiéis. Eu quero ouvir do meu Senhor, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, te colocarei sobre o muito. Aleluias. Esse tem que ser o nosso desejo, a nossa expectativa, a nossa esperança, querido. Quarto, faça-se a tua vontade. Ser um discípulo é seguir a vontade do mestre, querido. O que é ser um discípulo? É seguir a vontade do mestre. E quem é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus, é Cristo, aleluias. Estar no reino é se submeter à vontade do Rei soberano. Muitos crentes ainda governam a própria vida e fazem tudo de acordo com seu próprio pensamento, querido. Mas precisamos orar todos os dias para conhecer e fazer a vontade de Deus que está em todas as áreas da nossa vida. Eu digo uma coisa, querido, eu acho tão interessante que muitos querem servir no reino de Deus, mas eles querem servir conforme a sua vontade, conforme lhe apraz. E não pode ser assim. Não é verdade? Ah, não, eu quero servir, eu quero ser um pastor, eu quero pregar a palavra de Deus. Amém.
Tá certo, tem que ter esse desejo, não tem problema nenhum. Mas é como o Senhor quer. É isso que nós temos que entender. Querido, de repente até a chegada, né, até o alcance daquilo que eu almejo, eu tenho um processo, não é verdade? Às vezes é começar limpando, é começar ajudando, é pregar a palavra onde não tem ninguém vendo, não é verdade? É isso que nós temos que entender. Ai, não, eu quero pregar a palavra, mas eu quero que o Senhor me envie para esse lugar, querido. Seja feita a vontade de Deus. A gente pode até apresentar, Senhor, a minha vontade era ir para determinado lugar, mas aonde que o Senhor quer que eu sirva. É isso, é viver a vontade do Mestre, não é mais o que eu quero. Não sou mais eu quem controla a minha própria vida. A minha vida está na mão do Mestre. Aleluias, olha só. Conta-se, querido, que um homem chegou em uma tribo, presta atenção, perguntando se poderia ser o rei deles. Porém, eles disseram que aquele homem jamais havia feito coisa alguma por eles. Como, portanto, poderia ser seu rei? O bom homem então começou a curar os doentes que lá estavam, prosperar os necessitados, resolver os problemas de relacionamentos e tantas outras coisas, né? Depois de ter feito tantas coisas, voltou e perguntou: Olha, eu posso agora ser o rei de vocês? Não é verdade? Contudo, querido, o povo respondeu: Olha só, mas agora que está tudo tão bem, para que precisamos de um rei? Olha só, vamos pensar se essa não é a história que nós temos vivido hoje em dia, não é verdade? Quantos vão para a igreja, estão com a vida toda arrebentada, estão lá morrendo, padecendo, está o casamento destruído, da família desgraçada, e Deus entra na casa, muda a história, e depois a pessoa continua vivendo do seu próprio jeito, da sua própria maneira, não quer ter Jesus como rei, não quer ser servo, não quer se submeter à vontade de Deus, e com isso perde de experimentar novidade de vida, vida plena e abundante. Essa história nos fala muito da realidade de alguns cristãos em nossos dias, querido. É ou não é? Você pode ter certeza. Desejam as bênçãos de um Salvador, mas jamais se comprometem em se tornarem servos do Senhor e Rei. Contudo, querido, a oração que abala os céus e faz tremer a terra é dos crentes vencedores, aleluias, que oram e clamam pela vontade de Deus. Diga: Senhor, eu apresento a Ti a minha vontade, sim, contudo, seja sempre feita a Tua vontade, amém. Ainda que seja contrária a mim, Pai, em nome de Jesus, embora isso pode ser até contrário a mim, mas eu quero que a Tua vontade prevaleça. Precisamos orar todos os dias para conhecer a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida, querido, pois estes são os que estarão sempre prontos a obedecer à vontade do Rei da Glória, à vontade de Jesus. Amém. Querido, quinto, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão aqui pode significar tanto suprimento material, né, como espiritual. Sabemos que o rei não deseja que nos preocupemos com o dia de amanhã. A palavra fala, né? Basta a cada dia o seu mal. Não precisamos se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor, né? Por isso ele orienta para pedirmos o pão de cada dia. Olha só, preste atenção nesse aqui. É um pastor britânico, até esse dia atrás eu já falei sobre ele, né? É George Miller. Olha só, que cuidava de vários orfanatos, levando recursos puramente pela fé. Ele não pedia dinheiro para ninguém, querido, né? Para homem algum, somente pela oração ele sustentou sustentou dezenas, querido, de orfanatos, né, que ele tinha, que estava ao cuidado dele. Quantas crianças foram abençoadas por isso ao longo do seu ministério. Certa vez, olha só, presta atenção nesse testemunho. Em um de seus orfanatos estava sem recurso algum, querido, e nenhum alimento para o café da manhã dos garotos que lá viviam. Quando perguntado por seus obreiros sobre o que fazer em tais condições, ele recomendou que todos fossem para o refeitório normalmente. Ele então dirigiu a oração matinal dizendo: Pai, sempre soubemos que és fiel e sua provisão de cada dia dá-nos hoje. Obrigado pelo lanche desta manhã.
Assim que terminou a sua oração, a campainha do orfanato tocou. Era o entregador de pães e leite. O pneu de sua charrete havia furado ali em frente. E se não entregasse naquele lugar, todos os pães e o leite se perderiam, né? E ele ia perder os produtos. Então ele resolveu doar ali para aquele orfanato. E ao recebê-lo, os obreiros disseram: estávamos esperando por você. Olha só, é tão bom experimentar, né, o melhor de Deus, ainda que isso vem com muitas emoções, né? Pois muitos dos nossos pedidos o Senhor trará na última hora, querido, para ver a nossa fé. Muitas vezes a nossa fé vão ser provada, não é verdade? Precisamos caminhar por fé, amém? Precisamos entender que Deus se preocupa com o nosso suprimento. Não existe nada tão grande que Ele não possa fazer, assim como não há nada tão pequeno para nós que também não seja importante para Ele, querido. Olha só que coisa tremenda. Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Podemos entregar tudo para Ele, desde as pequenas coisas. Nunca pense assim: ai, não, eu nem vou falar isso aqui para Deus, porque Ele não vai se importar, é tão pequeno. Ore, querido, ore sobre tudo, apresente tudo ao Senhor. Amém? Sexto, querido, perdoa-nos como nós perdoamos. Olha só, a única barreira que o Senhor colocou para nossas orações é guardarmos rancor e ressentimento. Quando falta perdão, faltam respostas de Deus para as orações feitas, querido. Na oração que Jesus nos deixou como modelo, o perdão aparece de forma condicional. Recebemos perdão se nós mesmos perdoarmos. Portanto, querido, Deus não pode responder orações de pecadores não perdoados. O fator de bloqueio das respostas de Deus às orações é o pecado. E na vida de um cristão, falta de perdão é um dos problemas mais graves. E a questão é: se não perdoarmos os outros, queridos, se a gente não perdoar os outros, também não somos perdoados. Eu vou falar uma coisa para vocês, querido. Para mim, a maior evidência, querido, que há de um novo nascimento é a pessoa que perdoa. Olha só, querido, nós temos que entender o perdão. Não é verdade? Perdão, querido, não é amnésia. Ah, eu esqueci agora. Não, você vai lembrar. Mas Deus vai transformar esse seu sentimento numa cicatriz. Você olha para a cicatriz, você lembra dessa cicatriz, você lembra o que aconteceu, só que é o seguinte: ela não traz mais dor. Mas antes disso acontecer, existe a questão da obediência. Perdão não é sentimento, é uma decisão. Deus transforma num sentimento, isso é algo poderoso. Você está entendendo? Mas antes de eu ter esse sentimento, eu vou passar pelo nível do perdão, da obediência, de dizer: Senhor, essa pessoa me feriu, essa pessoa me machucou, essa pessoa fez isso, 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 isso. E às vezes, Pai, eu tenho até o meu sentimento, seria até de uma vingança. Contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E a tua vontade, Senhor, é que eu perdoe. Então eu declaro com a minha boca: Pai, eu perdoo tudo que ela me fez. Aí amanhã de novo eu tenho ainda sentimentos ruins com essa pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou orar novamente para a pessoa. E outra, na minha oração eu ainda abençoo a vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dele, abençoa a sua casa, abençoa a sua família. Pai, querido, se ele não é salvo ainda, o que você vai fazer? Pai, em nome de Jesus, salva essa família, salva essa vida, Pai. É a mesma atitude que Cristo teve conosco. Essa, para mim, é a prova maior, queridos, que nós somos feitos filhos de Deus e que nós nascemos de novo. Você pode ter certeza. Mas por que isso acontece? Olha só, o perdão de Deus não é pela graça, não entendeu? O perdão de Deus não é pela graça. O problema é que quando relutamos em perdoar, estamos dizendo que somos justos e não precisamos suportar aquela ofensa.
De modo sutil, dizemos que somos melhores do que Deus. Por quê? Porque Deus nos perdoa. Não é verdade? Deus, o justo, Deus, aquele que não pecou, aquele que morou no nosso meio, mas a única diferença, passou por tudo, mas não pecou. E a gente, quando não perdoa, nós estamos dizendo: Senhor, a minha justiça excede a tua. Eu sou melhor do que o Senhor. Então eu tenho o direito de não perdoar. É isso que nós estamos falando, querido. E isso não pode ser assim. Assim, quando nos declaramos justos, nosso pecado fica retido e Deus só pode perdoar pecadores arrependidos. Se Deus nos perdoa, também devemos perdoar. Quando nos declaramos justos e sem pecado, saímos da posição de necessitados da graça de Deus, então não podemos ser perdoados. Olha só, não nasceu de novo, não é verdade? Depois que Adão pecou, querido, Deus não lhe deu um simples tapinha nas costas e disse: vamos lá, está tudo bem, vamos esquecer esse pecado e começar tudo de novo, querido. Não foi isso que aconteceu. Foi preciso, querido, que Jesus viesse, se fizesse homem, morresse, porque sendo Deus justo e completamente santo, ele não pode simplesmente esquecer o pecado. A palavra de Deus diz que a alma que pecar morrerá, querido. Esse é o veredito de Deus santo sobre o pecado. Como todos nós somos pecadores, carentes do perdão de Deus, somos obrigados. Esquece, isso não é um pedido. Deus não está nos pedindo para perdoar. Deus está nos obrigando, mandando, é um mandamento de Deus. Precisamos perdoar, querido. É decisão. Decida perdoar todos os dias, todos os momentos, em nome de Jesus. Existe um demônio, querido, que atua produzindo no homem um profundo sentimento de justiça que culmina em vingança. Olha só, ele é facilmente observado, né, o movimento desse espírito, como ele opera, quando a gente vê um filme de ação. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Na trama, o vilão faz todas as atrocidades para despertar em nós um senso de justiça e vingança. Não é verdade? Então, por causa desse espírito, quando o mocinho apronta todas, age errado, faz um monte de besteira. Ah, não, mas isso é em prol desse sentimento de justiça, mas o vilão é aquele, ele fez tudo errado, então porque ele fez também me dá o direito de agir errado para pegar ele. O que é isso, não é verdade? Não podemos ser assim. E ainda o que acontece? Nós acabamos justificando ele. Não, mas ele está fazendo assim porque em nós ativou esse senso de justiça e de vingança. Chama-o de espírito de justiça e de vingança, ou seja, o oposto do Espírito de Deus, que é de perdão, paciência e amor, querido. O diabo está mudando esta geração com espírito de vingança, mas temos que andar no espírito de perdão, e por isso precisamos entender que ele não é daqui, é do reino dos céus, é para quem nasceu de novo, querido, que vai andar nesse espírito. Amém? Não podemos fazer justiça, porque nós mesmos não somos santos, sendo todos pecadores, queridos. Não temos o direito de cobrar justiça de quem quer que seja. Olha só, por isso nosso perdão é meramente esquecer o erro do outro. Está entendendo? É dizer: Senhor, eu entrego a Ti essa causa. Eu não quero mais nem me lembrar disso, Pai, em nome de Jesus, não vou ficar remoendo isso, não é verdade? Olha só, por isso nosso perdão, né? Quando decidimos não perdoar, olha só, presta atenção, quando a gente decide não perdoar, também não somos perdoados, pois o perdão de Deus é somente para aqueles que se declara pecador. Amém? Olha só, como eu, reconhecendo que sou pecador, não vou perdoar meu irmão, não vou perdoar as demais pessoas. Ao negar o perdão, estamos nos declarando justos e assim perdemos a justificação que veio de Deus. Por isso, o Senhor disse: se não perdoarmos, também não seremos perdoados. Isso está lá em Mateus 6, versículos 14 e 15, querido. Olha só, isso é muito sério, não é verdade? Ah, mas eu não consigo. Atitude. Atitude.
Pai, em nome de Jesus, não é como eu quero, não é como eu penso, é a tua vontade. Ah, mas tem gente que se justifica. Eu não estou aqui desmerecendo ou dizendo que o que você passou não é nada. Sim, querido, é alguma coisa. Mas nós temos que lembrar o que Cristo passou por amor à minha vida e à sua vida. Tudo que nós passamos, diante de tudo aquilo que o Senhor passou, se torna pequeno demais. E nós temos que perdoar. Por quê? Porque quando eu não perdoo, eu não estou fazendo mal para o outro. Eu estou fazendo mal é para mim mesmo. E Deus está te livrando disso. Olha só, a falta de perdão nos mantém em escravidão. Em primeiro lugar, porque o ressentimento causa uma série de enfermidades, querido. Em segundo lugar, eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim, né? Para mim. Hoje em dia, você já viu como o câncer tem se alastrado? Eu tenho para mim, querido, que hoje 70% da causa dos câncer, querido, para mim é mais, mas eu vou dar uma estimativa de 70%, são ocasionados por raiz e amargura, falta de perdão, querido. Você pode ter certeza. Olha só. Olha só. Em segundo lugar, querido, porque ele produz fortalezas espirituais. A amargura, por exemplo, é mais que ressentimento, é uma fortaleza espiritual, é um ressentimento antigo alimentado dia a dia. E por fim, o ressentimento nos torna escravos da pessoa que nos ofendeu. Você está entendendo? Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos escravos, nós nos amarramos àquela pessoa que nos ofende. Passamos a viver em função das lembranças dolorosas e não conseguimos tirar a pessoa da mente. Nós nos amarramos a ela. Olha só, e nos tornamos escravos dela. O que fazer quando ofendemos alguém? Olha só, no Sermão do Monte, o Senhor falou primeiro a respeito daquele que causou uma ofensa. Olha só, vamos voltar lá, Mateus 5, 23 a 26, fala assim, ó, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só. Como já vimos, ser recolhido à prisão pode ter vários significados. Primeiro, significa que se não resolvermos o problema com nosso irmão e ele morrer, querido, será uma pendência para ser resolvida no dia do julgamento. Lembre-se, todos irão passar pelo julgamento de Deus, não é verdade? Portanto, querido, devemos sair da zona de conforto, ir ao encontro do irmão ofendido e buscar a reconciliação, enquanto ainda é tempo. A prisão também pode simbolizar a manifestação de uma série de doenças físicas e mentais, que podem ser os verdugos em nossa vida ou se tornarem correntes que aprisionam, querido. Não estou dizendo aqui que todas as enfermidades são isso, mas eu vou te dizer que boa parte delas o são. Pode ter certeza. Não é verdade? São prisões, enfermidades que vêm no nosso corpo, gerado a partir desses ressentimentos. Certamente a falta de perdão é uma base para estabelecimento de fortalezas malignas em nossa vida, querido. Fui ofendido, né? O que eu devo fazer? Olha só, Mateus 18:15 diz assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão, querido. Preste atenção. Antes de tudo, não devemos comentar com as outras pessoas, querido. Não faça isso. Tá? Tens alguma coisa no teu coração contra alguém? Não fale isso para ninguém. Sabe por quê, querido? Eu vou te dizer. Porque às vezes são os nossos olhos. Às vezes são coisas bobas. E você fica semeando discórdia
semeando discórdia. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Está lá em Provérbios 6 isso. Olha só, isso é muito grave. Tem alguma coisa com alguém? Chama o teu irmão em secreto, conversa com ele, espera o momento certo. Não é verdade? Não vai querer resolver as coisas de cabeça quente, ou o outro com cabeça quente, que só vai agravar mais ainda a situação. Temos que aprender, isso é uma atitude de pessoas maduras. Amém? Olha só, não podemos fazer comparações injustas para tentar explicar a falta de perdão. Em vez disso, devemos comparar nossa vida com a de Jesus, perguntando-nos o que ele faria em nosso lugar quanto ao perdão. Se formos discípulos de Jesus, querido, filhos de Deus, pessoas que nasceram de novo, certamente perdoaremos. Jesus disse que se o irmão pecar contra nós e se arrepender, devemos perdoá-lo quantas vezes for necessário. Não devemos esperar que ele se arrependa para só depois o perdoarmos. Jesus e Estevão, querido, perdoaram seus algozes antes que houvesse arrependimento da outra parte, pois o perdão é liberado pela razão, como eu já falei. É muito mais uma decisão. Tanto o ofensor quanto o que foi ofendido devem buscar a reconciliação, tomando essa iniciativa, independentemente de quem errou. Olha só o que fala Lucas 17, 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Temos que perdoar, querido. Devemos perdoar sempre, mas há situações em que a pessoa precisa reconquistar a posição de confiança. Não tem, né? Isso acontece. Vamos dizer, o cara foi lá, né, e pediu um dinheiro emprestado, aí tu foi lá, emprestou para ele, e daqui a pouco ele começa a te evitar, a mudar de lado, né? E eu, como pastor, vamos dizer, o irmão vem, pede dinheiro, aí ele vem e me responde, não, tu é meu pastor, tu pode cobrar o dinheiro das ovelhas e tal, e coisa, daí daqui a um tempo ele vem e me pede de novo. Eu não tenho obrigação de emprestar, né? Se ele não teve uma conduta de arrependimento, não mostrou, não veio, poxa, olha, eu não estou conseguindo pagar, estou passando tempo difícil, assim que a coisa melhorar, eu vou. Então, assim, né, se for nessa circunstância, mesmo que ele esteja devendo, a gente vê essa situação dele de arrependimento, do coração dele, dessa postura diferente, a gente deve até perdoar. Abençoar de novo, emprestar novamente. É loucura isso. O padrão do reino é loucura para aqueles que perecem, querido. Mas para nós é a vida de Deus. Aleluias. Glórias a Deus, querido. Amém? Né? Olha só. Geralmente, querido, julgamos as outras pessoas pelas ações, mas nós mesmos pelas intenções. Olha só. Queremos que todos entendam que não foi a nossa intenção aquele erro, mas ignoramos as justificativas dos outros. Em geral, exigindo justiça para os outros, mas queremos misericórdia para nós mesmos. Liberando o perdão, querido. Olha só. O perdão é uma decisão e não um sentimento, como eu já falei. Quando resolvemos perdoar, os sentimentos virão. Deus vai transformar essa minha decisão num sentimento, você pode ter certeza. Há determinadas atitudes que ninguém pode tomar por nós. E uma delas é nos arrepender, querido. A outra é perdoar. Nessas duas questões de nossa vida, somos nós que devemos agir e mais ninguém. Devemos abandonar todo o sentimento de justiça própria, reconhecer que somos pecadores, sem exigir vingança nem planejar retaliação. Simplesmente nos colocarmos nas mãos do juiz de toda a terra. É ele quem julga todas as coisas. O Senhor, sim, conhece a real motivação e intenção do nosso coração. Precisamos pedir a Deus para nos mostrar como Ele vê o agressor e liberar a bênção de Deus sobre esse agressor, querido. Decidindo nunca mais nos lembrarmos da ofensa, nem mencioná-lo para outros. A gente também não fica queimando a pessoa, ficando espalhando. Como eu disse, Deus abomina isso.
Em uma atitude de fé pela vontade de Deus, devemos decidir perdoar e abençoar o ofensor, mesmo que tenhamos ficado profundamente ofendidos, querido. 7. Não nos deixe cair quando tentados. Olha só, somente aqueles que se reconhecem frágeis orarão desta maneira, querido. Devemos orar para o Senhor nos guardar de roubar o patrão, de ceder ao adultério ou à fornicação. Quantos casos temos ouvido a respeito de roubo no trabalho, especialmente em repartições públicas, querido? Sabemos de funcionários que levam caneta, papel higiênico, saem mais cedo e outras coisas semelhantes, querido. Olha só, criticam o roubo dos políticos, mas fazem o mesmo em seu trabalho. E daí eu vou te dizer, não fazem pior, sabe por quê? Porque não tem condição, porque se tivesse o faria. Se de repente tivesse no lugar dos políticos, estaria fazendo a mesma coisa. Como nós precisamos mudar a nossa conduta. Ir para Deus, mas dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Clamar pela misericórdia de Deus. Quando temos uma atitude de arrogância, como se fôssemos incapazes de cair, como se nenhuma dessas coisas do mundo nos atraísse, jamais oraremos para Deus nos guardar, querido. Olha só, que coisa. Quanto mais crescemos no reino de Deus, mais devemos orar para que o Senhor nos guarde das tentações, pois elas virão, clamar para sermos guardados do pecado e do escândalo. Olha só, o nosso coração jamais, querido, a nossa atitude jamais deve ser altiva, pelo amor de Deus. Temos que ir para Deus com zelo, com temor diante dele, dizendo, Senhor, me guarda, me livra de cair, Senhor, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu vou te falar uma coisa, querido, quando eu ouço de um pastor que caiu, sabe o que acontece no meu coração? Se enche de temor, porque eu penso, eu não sou nada melhor do que essa pessoa, do que esse pastor. O que me livrará de cair? Meu Deus do céu, me enche de temor, sabe? E é esse coração que nós precisamos ter mesmo. Se pensarmos que podemos suportar qualquer coisa e vencer qualquer luta, então não oramos. Sabemos que Jesus foi tentado e testado, e nós o seremos da mesma forma, querido. Mesmo sendo pastor, vivendo uma vida separada para Deus, não quero passar uma imagem errada para os irmãos de que não sou tentado, querido, pois preciso orar a cada dia para que o Senhor não me deixe cair em tentação. Olha só, querido, na verdade, ter esse coração. Deus, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, me ajuda. Sou frágil, querido, sou fraco e por isso eu reconheço a minha fraqueza, a minha pobreza de espírito e corro para Deus pedindo ajuda para que Ele me guarde da tentação, me fortaleça na tentação, querido. Em nome de Jesus, me livre mesmo. Querido, 8, livra-nos do mal. Neste ponto, querido, precisamos entender que estamos inseridos numa verdadeira guerra espiritual. Tem muito irmão padecendo, querido, porque não tem discernido a guerra espiritual que está vivendo. Por um lado, sabemos que o diabo é sedutor e tentador, e por isso oramos para não cairmos quando tentados. Por outro lado, reconhecemos que o inimigo é o destruidor e ele tentará de todas as formas destruir nosso conforto, nossa alegria, nossa vida, família e tudo mais. Precisamos orar constantemente pedindo a proteção de Deus. Sabe o que é, querido? Tem gente que não entendeu ainda que o diabo veio só para matar, roubar e destruir. E sabe o que está acontecendo? Fica flertando com o diabo. Flertar com o diabo é flertar com o pecado, querido, com a tentação. Fica dando lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, a palavra de Deus diz. Devemos orar para o Senhor nos guardar do motorista imprudente, do roubo, do assalto e de todo o mal que possa suceder a nós e aos nossos, querido. Assim estou fazendo o que Jesus me orientou a fazer, pois vivemos em um mundo mau e estamos suscetíveis aos ataques do inimigo que está no mundo, querido. Não me refiro a uma atitude neurótica, né? Ai, agora tudo, né? Achar que tudo pode ser uma tragédia, mas precisamos entender que estamos no mundo.
né? Estamos no mundo. Jesus orou para que fôssemos guardados do mal e nos ensinou que deveríamos também orar por isso, querido. 9. Olha só. Teu é o reino, o poder e a glória, querido. Preste atenção. Reino, poder e glória são tudo que o homem natural está buscando. Eles são a expressão do nosso ego que quer ser Deus, querido. E por isso precisamos entregar tudo a Deus. O reino nos fala de bens, riquezas, respeito e reconhecimento. Todo homem procura essas coisas e até fica ofendido quando não alcança esse objetivo. Todos queremos construir um reinozinho pessoal, pensando que com isso encontraremos a realização. Poder é aquele desejo íntimo de mandar, de ter a primazia, de ter a realização, de ser obedecido pelos outros. O poder também nos fala de dons e capacidades. Podemos fazer certas coisas que os outros não podem. Isso nos faz sentir bem e realizado. E por fim, querido, um ponto realmente crucial do ego, o elogio e a glória. Eu vou dizer uma coisa para vocês, querido. Bem mais do que as críticas, nós temos que cuidar com o elogio, porque o elogio nos infla. Pode ter certeza, tome cuidado. Há um desejo íntimo em todo homem de ser louvado, reconhecido e admirado. Ao orar, tua é a glória. Somos libertos a cada dia desse desejo íntimo do ego. É por isso que nós precisamos orar, passar a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Né? Geralmente, nos finais dos cultos, a gente vem, recebe um abraço do irmão. A palavra tremenda e tal. Querido, no meu coração, eu já transfiro ao Senhor. Pai, eu sei que eu sou mero canal do Senhor. Sabe por quê? Porque senão o nosso ego vai se inflando. E quando a gente vê, a gente se encheu de vaidade e esperamos reconhecimento de todos. Não pode ser assim. A vida de cruz consiste em abrir mão do reino, do poder e da glória. Esse modelo de oração é para aqueles que estão andando em liberdade do pecado, do diabo e de si mesmo. Nós cantamos e dizemos que a força, a glória, a sabedoria, o poder e a majestade pertencem a Deus, porque todos, querido, inconscientemente estão buscando essas coisas. Precisamos declarar dia após dia que tudo isso pertence a Deus. Essa é a parte do louvor e adoração dentro do modelo da oração do Pai Nosso. Toda oração deve terminar, querido, em louvor e adoração a Deus, em uma atitude de reconhecimento daquilo que não somos e do que Deus é. Reino, poder e glória pertencem somente a Deus, somente a Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. É a adoração genuína que trata, querido, definitivamente com o ego e a independência do homem. É nós reconhecermos, querido, tudo veio dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glórias a Deus, querido. Vão viver assim. É interessante. Quando o homem busca honra, faz as coisas buscando honra e o reconhecimento das pessoas, perdem o reconhecimento de Deus. Mas quando o homem faz as coisas em honra e glória a Deus, Deus o honra e acaba recebendo honra e glória de homens. Mas claro, jamais cuide com os elogios. Cuide, porque o elogio nos infla muitas vezes. Amém, queridos? Deus te abençoe. Grande abraço. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos louvar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o louvor. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, obrigado porque podemos dizer, Paizinho, que servimos a um Pai fiel. Amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias te damos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Abraço.